Até quando devemos ajudar o próximo? Se cada experiência é edificante para o espírito. Se ajudarmos aquele que passa por alguma necessidade, não estamos atrapalhando o seu desenvolvimento? Falo isso pois tenho um filho que está desempregado e está acomodado com a minha ajuda. O que devo fazer? A nossa ouvinte sabe, ela mandou a pergunta, a gente não vai identificar até para não, né, vai ficar mais tranquilo. Preservá-la, Isso. preservá-la. Olha, esse fenômeno hoje, ele é bastante comum. O fenômeno no qual você tem filhos que, de certa maneira, eles se acomodam diante da proteção que os pais oferecem e permanecem hoje ainda sob a dependência econômica de seus pais. Já tem até um nome para essa situação. São chamados filhos cangurus. O que é um filho canguru? Um filho canguru é aquele que, mesmo já crescidinho, ele continua na bolsa. Ele continua na bolsa da mamãe e ele não sai para ter a vida lá fora. Ele permanece ali, de certa maneira, exercendo uma função como se ele fosse ainda criança. Esse fenômeno, ele não é só seu. Esse fenômeno ele é muito frequente na nossa sociedade hoje. E isso tem gerado muitos conflitos. Nós precisamos, efetivamente, ter uma estratégia para que a gente não fique refém dessa situação. E isso se deu porque, nesta geração que nós estamos vivendo, aconteceram dois fenômenos muito graves. Não são graves no sentido de serem graves de serem importantes. O primeiro deles foi uma queda da questão da segurança pública, no Brasil principalmente. Nós hoje temos muito medo de nossos filhos andarem sozinhos. Quando o Rubens era menino, ele ia sozinho para a escola, ele voltava sozinho da escola, ele comprava pão. Era ele que comprava pão, era ele que fazia as compras. A mãe dizia, meu filho, vá comprar pão. Aí ele pequenininho ia lá, comprava pão e voltava. Ele cresceu, ficou adulto, casou, quem compra pão hoje é ele. Estou errado, Rubens? Não tá. A gente continuou comprando pão. Por quê? Porque houve uma fratura no processo. A gente disse assim, não, eu não vou deixar meu filho ir só para a escola. Eu vou, eu deixo, eu pego. Eu tenho, porque é perigoso. Então, eu vou pegar e eu vou deixar. Eu compro pão, eu faço compra no supermercado. E aí, as crianças ficaram acostumadas a receber. Então, esse foi o primeiro fenômeno que nós tivemos, a questão da segurança pública. E o segundo fenômeno foi um salto de qualidade da habitação. A habitação dos nossos avós tinha praticamente a mesma coisa que a habitação dos nossos pais. Não tinha ar-condicionado, não tinha geladeira, não tinha nada. Não tinha chuveiro elétrico, não tinha nada. Então, o pessoal se virava. Quando os nossos pais saíram da casa dos nossos avós, eles não tiveram grande perda de qualidade de vida, porque os pais não tinham internet, os pais deles não tinham carro, não tinham nada. Então, sai para viver uma vida parecida com a que os pais possuíam. E o que aconteceu na nossa geração? Nós aparelhamos as nossas residências com uma série de serviços. Nós temos internet, TV a cabo, ar-condicionado, geladeira, meu Deus, micro-ondas, carro. Nós temos tudo. E quando os nossos filhos dizem assim, eu vou começar, mas onde você vai começar a sua vida, meu filho? Sem um carro? Vai viver de quê? Mas não tem nem internet para onde você vai? Como que você vai viver? Vai viver de quê? E aquela preocupação, por quê? Porque vai haver uma queda muito grande dos serviços que ele hoje usufrui. Então, o que é mais conveniente? Morar no quarto do papai e da mamãe. Então, acaba acontecendo que os filhos crescem e acham conveniente permanecer ali. Não paga aluguel, não paga nada, trabalha, o salário vai boa parte para ele, quando contribui com muito pouco. E aí a situação ficou num fenômeno que hoje é chamado de coabitação. Acaba casando, tendo filhos, fica os filhos dentro de casa, fica aquelas 3 gerações vivendo, porque eles não se consideram em condições de saírem para enfrentarem a grande vida lá fora. Esse problema não é só seu, esse problema é um problema de todos nós. Então, o que fazer nessas horas? Primeiro ponto a verificar é se a acomodação de seu filho é um processo circunstancial ou se ele é estrutural, ou seja,
Ele está assim e não dá sinais de que vai mudar, porque ele já se acostumou a ser desse jeito, ou é uma circunstância que a pandemia tirou dele o emprego, ele não consegue sair, está tentando e está acomodado. Se o processo for circunstancial, vale uma conversa bacana, porque já que ele não tem esse hábito, é mais fácil de levar. Mas se for estrutural, aí a situação é mais grave. Ou seja, ele já entendeu que o lugar dele é aí. Ele já entendeu que ele não vai sair e que ele vai ficar porque ele não tem condição de sair e que você tem que aceitar porque você é mãe e acabou. Ponto final. Então, nessa hora, aí a gente precisa ter algumas ferramentas para utilizar. Principalmente se esse menino, esse não é mais menino, mas se esse filho, ele tem envolvimento com algum tipo de drogadição, que também muitas vezes está associado. O menino começa a consumir álcool, outras drogas, e ele vai cada vez mais tendo menos recurso. A droga vai consumindo boa parte do orçamento dele, ele tem bem menos chance de sair, e aí ele vai ficando cada vez mais acomodado, e a gente vai ficando cada vez com mais medo que ele saia para a vida lá fora, enfrente o crime, se corrompa, seja preso, e fica pior ainda. Então é melhor tê-lo em casa do que lá fora, criando uma série de problemas. Se você tiver na condição de um filho com processo de drogadição, eu sugiro que você procure um grupo chamado Amor Exigente. É um pessoal que trabalha na área do Al-Anon, que é ligado aos, os Nal-Anon, dos narcóticos anônimos, ou os Al-Anon, que trabalham com as famílias dos alcoólicos anônimos, para encontrar ferramentas para você lidar e conseguir dizer não e suportar o não por conta das dores que o filho provavelmente vai passar. As técnicas do amor exigente, que são as que são colocadas e utilizadas em todo o mundo, são de você puxar o freio de mão mesmo e aguentar o tranco, porque quando você puxar o freio de mão, você vai sofrer muito. Ele vai, mãe, pelo amor de Deus, o que vai ser de mim? E aí você vai precisar ter estratégias para isso. Então você vai cortando, vai empurrando, tem que empurrar do ninho. Só que para fazer isso, tem que ter amor. Não pode ser com violência, não pode ser com grito. Tem que ser meu filho. É para o seu bem, você precisa fazer isso. E aí você vai empurrando a pessoa dizendo, não, você precisa, é para o seu bem, eu faço isso para o seu bem. Se eu não amasse você, eu deixaria você dependente. Não pode fazer isso no sentido brusco, porque toda decisão tomada a golpe de machado, nós voltaremos a ela. Mas a gente precisa fazer esse esforço de fazer essa mudança. Só que quando nossos filhos estão envolvidos com drogadição, dá muito mais medo, porque eles fora de casa, sem o conforto do lar, a gente não sabe até onde eles podem chegar em termos de delinquência para voltar a ter o conforto que eles perderam quando saíram de casa. Então, para tomar essa atitude, você tem que estar preparado para depois ter conflitos de seu filho com a questão legal lá fora. Mas é um esforço que a gente precisa fazer para que a gente consiga dar a eles maturidade e dar a nós mesmos a liberdade que a gente precisa ter. Não vamos abandonar os filhos, a gente tem que fazer um esforço para, de repente, garantir com que eles fiquem um pouco mais distantes para que a gente tenha a condição até de ter mais lucidez para agir. Porque envolvidos na perturbação que eles nos trazem, às vezes nós próprios ficamos cegos e não conseguimos enxergar o que a gente pode fazer e geramos um processo chamado codependência, em que eles são dependentes e nós nos tornamos, por consequência, dependentes da dependência dele, e isso conspira contra a saúde do lar como um todo. Há vezes em que, quando isso acontece, os pais, na verdade, é que se retiram. Eles vendem o que têm, dividem entre os filhos e vão para outro lugar, na expectativa de garantir a eles a paz que eles precisam para que eles consigam ter mais lucidez para ajudar à distância sem o processo de opressão que você sofre, estando dentro da mesma casa, sendo sugado, sendo explorado muitas vezes de maneira cruel pelos filhos que recebem uma característica muito própria na psicologia. São chamados de filhos narcisistas. Só pensam em si, não veem os interesses dos pais e exploram tudo que puderem sem o menor sentimento de culpa
E o que é mais doloroso, os filhos narcisistas, segundo a psicologia, não tem cura. Nós vamos ter que saber como lidar com eles para nos defender de um processo psicológico profundamente doloroso.